E aí, pessoal, tudo bem? Como foi o dia do trabalho de vocês? É, Vim aqui falar sobre essas manifestações que aconteceram hoje e dar minha opinião, assim, sem ninguém pedir. 2 dias atrás, quando eu fiz aquele podcast com o Leonardo, em que ele veio aqui para me corrigir no que eu tinha falado e me ajudar a entender as coisas que eu estava desesperado para entender, esse podcast que eu chamei de Ontem Eu Espalhei Fake News, eu termino o vídeo dizendo para vocês que eu ia começar a tentar validar as coisas antes de sair falando, para não cair no erro de espalhar fake news como eu fiz naquele vídeo Vetos Políticos à Sputnik 2 dias atrás. Aquele vídeo, eu depois preciso analisar ele, de que ele contém informações erradas, e eu só não vou apagar do canal porque foi um trato que eu fiz com vocês aqui, que eu não vou ficar fazendo isso, embora tenha vídeos aqui no canal do qual eu me envergonho muito. Mas eu acho que a nossa melhor versão ela tem que estar no futuro e não no passado. E o canal é um registro do meu amadurecimento, do meu próprio amadurecimento, desse caminho de aprendizado. Hoje eu vim aqui mostrar que eu não aprendi a lição e eu vou tirar opiniões aqui da minha cabeça, vou fazer as minhas sinapses e vou contar as minhas histórias do jeito que vocês estão acostumados a me ver fazendo. O que eu penso dessas manifestações que aconteceram hoje? Eu acho que elas são de direito, acho que elas são democráticas, são absurdas as coisas que estão sendo ditas e pedidas, mas é um direito que a democracia nos garante e a democracia contra a qual eles estão lutando. Eles estão lutando por poderes totalitários a uma pessoa que depois pode ser substituída por outra. E aí, quando eles falarem, olha, escuta, a gente não quer que você tenha esses poderes todos, aí já teria sido tarde demais, porque, de acordo com a vontade deles, as leis que garantem, né, as nossas liberdades e a democracia, elas já teriam sido destruídas a pedido deles. Isso é meio contraditório, mas eu não quero argumentar aqui, porque essas pessoas elas têm réplica, resposta para tudo imediatamente, e as coisas elas vêm disparadas, vêm com ódio, e aí a gente perde toda a produtividade. Não quero, eu quero fazer um pequeno distanciamento de tudo isso e analisar somente o risco, não a prática. Eu acho que isso, essas práticas, esse momento, esse furor, eu acho que isso passa. Eu acho que a gente tem que olhar para os riscos de verdade só. E o risco contra a democracia, eu de verdade não enxergo isso. De novo, não é falso do cientista, não é falso do dono da verdade, é minha opinião. Não acho que isso corre risco. E ao final, eu espero que pelo menos esteja claro para vocês qual é a minha opinião do porquê da ausência de risco. Não se eu estou certo ou não, mas que pelo menos vocês entendam aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Vou começar o meu storytelling. A minha historinha, as minhas sinapses aleatórias. Voltei pro... Bom, eu tinha a Yuki, e a gente conversava. Ela trabalhava no escritório de advocacia lá pro ano 2000, 2003, e aí ela me contava umas histórias do imenso número de processos que existiam contra determinadas emissoras de televisão, onde a gente tinha aquelas pegadinhas. Então, assim, você fazia pegadinha e ele negocia ao ar, você não pedia autorização para a pessoa, o negócio ia ao ar, a pessoa se via ali, se sentia envergonhada e processava a emissora por danos morais e por direito de imagem, por uma série de coisas, e começavam a se formar associações de vítimas de pegadinhas. Que tinham representação nesse escritório de advogados, e era um monte de causas, e eram advogados grandes lutando por causas grandes para que muitas pessoas ganhassem processos de múltiplas pessoas envolvidas. E aí não dava, né, para continuar assim para sempre. Então você teve em vários lugares do mundo pessoas que morreram fazendo isso, porque pegaram uma pessoa mais esquentada, que não sabia lidar com a brincadeira na hora, e aí do jeito que estava, não dava. E aí a coisa começou a ficar mais ou menos igual no Japão, e no SBT, e no João Kleber, e aí o que você fazia? Você contratava figurantes para fazer a vítima da pegadinha. Lá pro ano 2010, tinha acabado de voltar do Japão, e eu tinha essa minha conhecida, não quero falar o nome dela, também não vou ficar falando a cidade onde ela mora, porque afinal de contas ninguém precisa chegar nela por qualquer caminho.
Mas assim, ela tinha morado no Japão, voltou comigo mais ou menos na mesma época. Eu estava começando a dar as minhas aulas e ela estava fazendo os trampos que dava para ela fazer. Ela modelava e ficava procurando eventos de promoção de produtos, essas coisas, trabalhava basicamente com a imagem dela. Muito bonita, por sinal. E aí, numa época em que a gente parou para trocar ideia, ela me contou de um trampo que ela tinha arrumado no SBT. E assim, e aí ela me mandou um pedaço de uma gravação onde ela tinha aparecido nas pegadinhas ali. E ela falou: arrumei esse trampo aqui, só não pode ser sempre, porque tem que dar tempo da galera esquecer, tem que dar uma mudada no visual. E acabaram me contratando porque eu consigo fazer vários visuais diferentes, eu consigo aparecer de forma reincidente. Era muito engraçado, assim, ela tava andando no supermercado, aí um cara tá vendendo bolo, um funcionário do supermercado tá oferecendo amostra de bolo, aí ela aceita e o cara vai lá e dá um golpe de karatê e parte o bolo no meio com a mão e pega com a mão e oferece para ela, e ela tem que fazer uma cara de que não entendeu porra nenhuma, e ela fala que não quer o bolo e vai embora, e aí tem aquela risada clássica do Silvio Santos e do João Kleber também era muito parecido. E aí, assim, esse é o tipo de coisa que a gente sabe que é mentira e que a gente permite. Por quê? Porque a gente fala, cara, quem que assiste programa de pegadinha, cara? É aquelas vó, aquelas tiazona que pra ela tanto faz e ela vai dar risada do mesmo jeito, ela vai gostar do mesmo jeito e aquilo tá servindo de entretenimento pra ela do mesmo jeito. Então que seja assim, que seja com a atriz, não tem problema. É melhor do que ficar colocando a vida das pessoas em risco, porque você pega uma pessoa mais esquentada, você dá um golpe de karatê num bolo, pega o bolo com a mão e oferece pra pessoa, ela pega, joga na tua cara e te dá um soco. Aí quebra nariz, aí quebra o pescoço quando cai para trás. É melhor que você zele pela segurança das pessoas, já que você está fazendo um programa de entretenimento. Até aí tudo bem. Cerca de 2 anos depois, eu reencontrei essa pessoa. A gente só conversava muito casualmente. E aí as coisas não estavam indo lá muito bem para ela. E aí, assim, já não podia ter superexposição nessas pegadinhas, porque uma hora sua cara fica manjada e é um trabalho que você consegue umas pequenas inserções só e tem que sumir. E aí aquela beleza toda já não era mais a mesma, então ela já não estava tão bela, estava um pouco mais envelhecida. E, e aí, assim, eis que eu descobriu que o que ela estava fazendo era sessões de expulsão de demônios. Então ela era contratada e ela ia em várias igrejas dessas religiões falsas, não a sua. Nada contra o cristianismo e nada contra a Bíblia ou Jesus. Ela ia nessas religiões falsas que contratam atores para serem os endemoniados, para participarem daqueles cultos onde as pessoas elas são libertas do tinhoso, do capiroto Black Desert, Black Spirit que entra na. E eu dei muita risada na época. Eu falei, como que é? Quanto que cobra? Não, tem coisa que não pode falar, mas a grana é boa. E assim, eu tenho um circuito de igrejas, aí eu vou rodar esse circuito e depois acabou. Ok. E aí a gente começa a pensar, será que o trabalho dela nessas igrejas ele é tão inocente quanto o do Silvio Santos? Bom, qual era o público do Silvio Santos? Aquela tiazona que estava querendo ver uma pegadinha e que no fundo, no fim das contas, pouco importa para a tiazona que está assistindo lá, se pro tiozão do pavê, se aquela pessoa que aceitou o pedaço de bolo cortado com a mão, com um golpe de karatê, ela foi contratada ou não foi? Se ela. Porque, cara, aquilo é entretenimento, é pro cara esvaziar a cabeça, pro cara esquecer da vida, do trabalho dele. Mas aí quando você vai para uma sessão de expulsão de demônio, aí a coisa fica mais séria, né? Porque a pessoa ela já tá ali despendendo de recursos. E eu também não quero entrar nessa discussão a respeito do evento em si. E se você desesperado, sem trampo, precisando levantar grana de alguma forma, se esse trabalho seria legítimo ou não, e se você deve carregar peso, culpa a partir dali ou não. Eu não entro nesse mérito.
O ponto é que essas mentiras, elas, você vê que num país sem educação, essas mentiras elas vão ganhando cada vez mais espaço. E nós estamos num caldo de cultura em que a gente não preza tanto pela verdade. Por quê? Porque a gente tem um sério ranço, uma séria aversão cultural à delação. Então, quando alguém aplica um golpe, você pode achar o golpe a coisa mais baixa do mundo, mas você não delata. E você alega que é por medo de retaliação. Mas não é só o medo de retaliação, não é só o medo de ser morto, ser preso, ser baleado, apanhar depois. A gente não delata porque ninguém delata. E você delatar sozinho é estranho quando ninguém mais faz isso, porque aí depois você vai falar assim: e aí, pessoal, vocês viram que o cara mentiu? E vocês viram que ela estava fingindo? Vocês viram que teve um contrato ali, não viram? E aí vai todo mundo ficar em silêncio. E aí você fala: pô, pra que eu vou dar minha cara a tapa se ninguém vai me defender a hora que eu precisar de apoio? Então a nossa cultura ela tem muito disso. Isso fez com que na época do Lula centenas, milhares de pessoas fossem à Avenida Paulista e elas eram entrevistadas e elas não sabiam por que elas estavam ali direito. Elas só sabiam que ia ter o pão com mortadela e ia ter os 50 conto ali no final. E a gente sabia disso. E a gente ficava falando: porra, os caras estão indo lá só por causa do pão com a mortadela e vão ganhar 50 conto pelo dia lá, às vezes 30. E na verdade você vai perguntar pelo que eles estão lutando, o que exatamente eles querem, e na verdade eles nem sabem direito. E a gente foi tolerante e a gente foi conivente com isso também. E a gente não busca saber o que de fato aconteceu e não busca saber quem de fato organizou todo aquele movimento. Pois eis que o partido de situação mudou e ele pegou essa prática e levou ainda mais longe. Só que agora a gente tem uns riscos, né? Porque essa mentira, a mentira do: olha, é um transeunte qualquer, não é uma atriz contratada. Olha, é um endemoniado de verdade, o capiroto entrou no corpo dela mesma, não é uma pessoa que a gente contratou para desempenhar esse papel. Olha, as pessoas elas estão aqui porque elas amam o Lula e estão lutando pelo povo, e estão lutando pelos direitos do trabalhador. Então a gente vai aceitando isso, e aí a gente chega num ponto em que você começa a mentir para pessoas, mente sobre um tratamento que não funciona, aí mente sobre ameaças à democracia, ameaças comunistas, ameaças ditatoriais, ameaças não sei o quê, e você elege um salvador de tudo isso. E aí você vai empilhando uma série de narrativas mentirosas, isola pessoas numa bolha somente com essas narrativas mentirosas e dá a ela apoio social, né? Porque a pessoa que foi exposta a todas essas mentiras que mexem com o fígado das pessoas: olha, a China tá aí, o PT tá aí, o comunismo tá aí, o STF tá aí, tá todo mundo aí para te destruir, pro PT voltar, o Lula vai voltar, você vai se fuder porque o Lula vai voltar. E aí você começa a colocar todas essas mentiras e prender as pessoas em bolhas. E aí você vai contando mentiras, partindo do pressuposto que essas mentiras são necessárias para engajar as pessoas, porque os fins valem os meios, porque a luta pela liberdade, a luta pela democracia, a luta pela limpeza da corrupção no país vale uma mentirinha que você conta aqui, ali, a chupeta de piroca, uma madeira de piroca, que seja, você vai contando uma mentirinha aqui e ali, mas que é necessária pelo bem maior, pelo fim, que é a salvação do Brasil. E aí você vai fazendo com que essas pessoas cada vez mais acreditem na urgência da sua participação nesse movimento de libertação. E hoje, depois de Cambridge Analytica, depois de centrais de disparo de mensagens de WhatsApp, depois de manutenções de canais produzidos industrialmente e que depois são replicados por pessoas fiéis a esse movimento, que começam a tomar a iniciativa de difundir esse conteúdo organicamente, você tem pessoas completamente isoladas em bolhas e elas só têm contato com pessoas que participam desse mundo. E aí o que acontece? Da mesma maneira que os americanos eles foram sumonados no Capitólio americano, e a quantidade de pessoas lá no Capitólio deu aos donos dessas ferramentas
dados para que eles saibam quantas pessoas eles são capazes de summonar, com quantos disparos, né, com mensagens direcionadas a que grupos. Tudo isso está alimentando esse Big Data das supostas manifestações espontâneas. Hoje você teve um marco na estratégia bolsonarista, que foi o teste do quanto esse WhatsApp, essa indústria, ela é capaz de converter nas ruas. Porque você teve uma série de disparos, essas pessoas elas estão imersas nessas bolhas constantemente, e de repente elas escutam a chamada, assim como os americanos escutaram a chamada para o Capitólio, e elas vão às ruas. E elas vão às ruas convictas de que elas vão porque elas querem, porque elas participam do movimento legítimo, orgânico e espontâneo. Quando, na verdade, elas estão lá como resultado de uma estratégia de controle de mensagens e de grupos extremamente articulados, que, ao levantar pequenos grupos em várias partes do país, simultaneamente, elas dão essa impressão de que eles são a imensa maioria. Quando na verdade não, porque o PT, quando enchia a gente com 50 contos de sanduíche de mortadela na Paulista, eles também não eram a maioria da população. Mas tirado o retrato de dentro da multidão, como é feito quando tem pouca gente, ou um pouco de cima quando vai um pouco mais de gente, você dá a impressão de que o país inteiro está engajado ali na sua causa. Só porque você tem fotos daquele recorte, você tem prints daquela perspectiva. E quem está preso na bolha bolsonarista está pensando exatamente isso, porque teve em vários estados simultaneamente, você se sente parte pertencente de um grupo vitorioso e onipresente e extremamente numeroso, quando na verdade a sociedade brasileira está olhando para o número de pessoas que foi à rua e falando, mano, o que esses caras têm na cabeça? Os caras estão pedindo democraticamente o fim da democracia. O fim da democracia que pode ser ótimo enquanto o Bolsonaro estiver no poder, mas daqui a pouco ele pode não estar mais. E aí pode o Lula pegar esse país onde você não pode fazer manifestações. Já pensou que gostoso seria? Não, a gente tem que ter o direito de se manifestar. Não, vocês destruíram esse direito quando vocês insistiram para que Bolsonaro fizesse isso. Agora, sim, existe o perigo de fato disso acontecer? Não. Os americanos, eles entraram e, entre aspas, tomaram o Capitólio, não tomaram? Sim, eles destruíram a Constituição, eles destruíram o Estado americano, eles impediram que o Biden tomasse posse? Não. Quem que falou aí, eu não sei, para fechar o STF, o Congresso, você só precisa de um cabo, de um sargento. Para invadir Capitólio, você só precisa daquela multidãozinha, o que não significa que o país acabe quando você faz isso. Então, assim, essas pessoas, elas vão conseguir, apoiando o Bolsonaro, dizendo, eu te autorizo. É muito engraçado, né? Você vê, assim, a pessoa falando, eu te autorizo, meu presidente. Eu também, eu autorizo o presidente Hirohito, que morreu em 89, eu autorizo ele a revogar a lei da gravidade, porque aí eu nunca mais vou cair. Aí a lana nunca mais vai cair no chão. Eu autorizo também. Aí você olha para mim e fala, quem é você para falar que você autoriza alguma coisa perto das leis da física e perto das leis da nação? Pois é. Pois é. A lei ela não se muda no grito e não será alterada no grito, assim. A pessoa autorizar o Bolsonaro a fazer uma coisa e ele criar coragem de fazer isso são coisas completamente diferentes. Senão eu pego um soldado e um cabo na rua e vou lá e fecho o Congresso. Amanhã o que acontece comigo? Eu tô preso. Então, se o Bolsonaro ele tomar essa iniciativa, você tem ainda instituições funcionando que vão prendê-lo e que vão dar o fim a ele. Então ele não é tonto de fazer isso. O povo ir para a rua e falar, eu autorizo você a instaurar uma ditadura militar, não significa que os militares vão querer, não significa que o país vai aceitar, não significa que as instituições vão aceitar, não significa que investidores, trabalhadores, não significa nada. E a sustentação disso exigiria uma maquinação do Estado que Bolsonaro não tem hoje. E exigiria um confrontamento que o tiozão lá que fica no sofá a semana inteira e que sai na rua porque ele foi summonado uma vez num grupo de WhatsApp, ele não vai se comprometer a fazer todo o trabalho sujo necessário para a manutenção de um golpe instaurado. Então, assim, risco à democracia você não tem. Por que isso foi feito? Para que o Bolsonaro desesperado consiga dar uma manifestação de aprovação e de força.
Para quê? Talvez para distrair a atenção dessa CPI da Covid, uma coisa que realmente o assusta e é uma coisa da qual ele realmente tem medo. Então, quanto mais tempo ele controlado do tempo do jornal, menos tempo sobra para que as pessoas esmiuçem o que realmente precisa ser dito e o que realmente precisa ser feito. Esse governo ele tem seguido as mesmas estratégias desde que existiu. Só que agora, diferente de uma pegadinha do Silvio Santos, diferente de uma igreja onde está todo mundo indo lá e a expulsão do demônio é simbólica mesmo, é só para validar a fé que a pessoa tem, para que ela volte para casa com a fé fortalecida e com a segurança que o pastor e que o Deus dela passam para ela. Diferente de tudo isso, quando você tem americanos invadindo o Capitólio, quando você tem pessoas invadindo ruas, a coisa ela é bem diferente. Porque os riscos envolvidos eles são muito maiores. Então, o que a gente tem que ver é que a gente não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas que estão na bolha bolsonarista. A gente não vai conseguir fazer isso. Mas a gente tem que estar constantemente atento ao risco que essas manifestações impõem à sociedade no geral e a nós mesmos. Porque se essa coisa ficar cada vez mais violenta, vai ser cada vez mais perigoso a gente interagir com essa massa. Então, é muito importante que a gente veja quais serão os próximos passos e que a gente comece a reparar que, na verdade, a coisa ela não é 100% orgânica, como parece. Então, quem são os organizadores? Quem são os financiadores? Quem são os articuladores dessa coisa toda? E até quando a gente vai lidar com toda a naturalidade do mundo com isso? Porque, enquanto é o partido que a gente gosta, o presidente que a gente gosta, o político que a gente gosta, fazendo uso desses meios para chegar a algum lugar, tudo bem. Mas se quando forem todos, você tinha os mortadelas fazendo uma articulação e agora você tem uma articulação mais agressiva. E se o próximo confrontador do Bolsonaro ele tiver uma pegada tão violenta quanto ou mais violenta que? O que vai acontecer com as pessoas que foram sumonadas por esses grupos de WhatsApp quando elas se encontrarem na rua? Esse é o maior risco. Eu não vejo um risco à democracia, eu não vejo um risco ao país, mas eu vejo um risco à saúde das pessoas envolvidas com isso. Porque a sensação de fazer parte de um grupo faz com que você haja muito irracionalmente e venha cometer coisas das quais você vem se arrepender depois. Então, tomara que, se você estiver envolvido pelo fígado num movimento desse, você não seja aquele Chaves que eu menciono num vídeo anterior. Tá todo mundo gritando, tá todo mundo eufórico, violento, xingando, e de repente todo mundo fica em silêncio e o Chaves tá lá xingando ainda. Tá lá colocando apelidos no professor Girafales, no Seu Madruga. Tomara que quando a câmera foque em alguém, esse alguém não seja você se exaltando, cometendo um crime. Porque o fato de ter 20, 30 mil pessoas com você na Avenida Paulista cometendo crimes, não significa que o seu será impune caso a câmera pegue justo você. Tome muito cuidado com o que você faz, porque o fato de todo mundo fazer com você não significa que você vai ter liberdade caso um dia você seja pego cometendo um crime. Tome muito cuidado com essa sensação de ser pertencente a um grupo a ponto de poder fazer qualquer coisa porque você encontrou a sua tribo rival. Perceba que mesmo lutando contra as leis, você tem que respeitá-las porque elas ainda não foram revogadas. Isso é muito importante. Agora, entender as minúcias de todo esse protesto, de toda essa movimentação, se você não entende, eu também não. E eu acho que quem acha que entende é porque está mal informado. Vamos continuar tentando, né? Que aqui seja um lugar onde vocês venham me corrigir, mas não falando se é burro pra caralho, se é um idiota, que vocês venham me corrigir como o Leonardo. Do tipo, olha, eu tenho informações que você talvez queira considerar, e eu vou adorar considerar essas informações. Bom, por hora é isso. Bom fim de feriado para vocês. Um grande abraço.